Olá, bom dia. Hoje eu estou aqui para compartilhar com você um pouquinho do meu testemunho. Essa semana eu tive uma experiência assim que me marcou muito como uma criança. E pensando nessa experiência e orando por essa criança, eu decidi, contar um pouquinho do que Deus fez para mim, comigo. A Bíblia fala em Tito, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, e amarem seus maridos e amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Se esse texto não estivesse escrito na Bíblia, eu não teria nem coragem de ler, porque hoje falar para uma mulher ser dona de casa, para uma mulher cuidar dos seus filhos, dentro de casa, você tem que sair para trabalhar, quase que é provocar um debate. Mas se a gente analisar a palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas, elas precisam ser sóbrias, elas precisam ser sensatas para ensinar as mulheres mais novas. E muitas das vezes o que nós temos feito, As mais novas têm saído para trabalhar e as mais velhas têm cuidado da casa, às vezes da casa, na grande maioria dos filhos. E pensando nisso, essa semana eu tive essa experiência que eu estava ministrando e eu estava falando sobre mãe. E falando sobre honrar a mãe, sobre o cuidado que a mãe tem com o filho, e uma criança começou a chorar muito. Quando eu terminei de ministrar, ela falou comigo: tia, você me fez chorar. E eu perguntei para ela: por que você chorou? Ela falou: porque eu tenho saudade da minha mãe, muita saudade da minha mãe. E ela começou a chorar novamente. E eu perguntei: mas como assim a sua mãe não mora com você? E ela disse: tia, ela mora, mas ela trabalha muito. Então, quando eu saio de manhã para a escola, ela não tá. E quando eu vou dormir à noite, ela chega depois de 10 horas. Eu luto para ficar acordada, para esperar ela chegar. Mas eu não consigo, então eu não vejo a minha mãe. E aí eu fiquei muito tocada assim com aquela menina e fiquei pensando que quantas noites ela deita e talvez ela pense: eu queria minha mãe aqui para me dar uma boa noite. Quando ela sai de manhã, ela deve pensar: eu queria minha mãe aqui para me abençoar, para mim ir para a escola. E aí eu fiquei pensando nisso e eu lembrei, de que eu trabalhava muito, eu trabalhava no final de semana fazendo bolo, fazia festa e tudo. E um dia ia ter um congresso de mulher num bairro, numa igreja aqui no bairro Floramar, e minha tia me convidou. Eu me lembro que nessa época minha menina estava com 4 meses, meu menino estava com 10 anos. E eu fui num sábado de manhã, debaixo de muita chuva, eu peguei 3 ônibus e fui naquele congresso. Hoje eu penso que Deus me levou ali para mim entender o propósito dele, para mim entender a vontade dele para minha vida. Eu me lembro que eu cheguei ali e fiquei naquele congresso o dia inteiro com os meus filhos, foi muito difícil. E aí uma pastora foi pregar, quando ela foi pregar, ela falou assim: irmãs, antes de eu pregar, eu quero dar uma palavra aqui para as mulheres. Aí ela falou: quando uma mulher casada me pede para orar, para ela trabalhar, para ela conseguir emprego, eu falo com ela assim: olha, eu não vou orar para Deus te dar um emprego, eu vou orar para Deus prosperar o seu esposo, para que ele possa te suprir a sua casa em tudo, e que você cuide da sua casa, dos seus filhos e das coisas do Senhor. Quando aquela mulher falou isso, eu fiquei em crise, porque para mim a mulher tinha que trabalhar. Eu achava que a mulher tinha que ter sua independência financeira, eu achava que meu esposo não ia dar conta, e eu não concordei. Quando ela falava, eu fiquei por dentro de mim, eu fiquei debatendo, falei: essa mulher é louca, não é possível que eu saia lá da minha casa com essa dificuldade toda de me ouvir isso. E aí essa mulher pregou, eu lembro que ela deu algumas dicas para a dona de casa e tudo, e depois ela entrou na palavra. Eu não lembro qual a palavra que ela deu, mas essa palavra que ela deu sobre o trabalhar fora entrou dentro do meu coração. E isso começou a me incomodar, e eu vim embora com esse negócio na minha cabeça e fiquei pensando nisso e relutando, até que um dia eu me rendi e falei: Deus, se é da tua vontade, então, que eu não trabalhe tanto assim. Embora eu trabalhava em casa, durante a semana eu estava em casa, no final de semana sempre eu estava fora, chegava muito tarde. Eu falei: eu quero isso para mim, prospere meu esposo, para que ele me supra em tudo, para que eu possa cuidar da casa, cuidar dos meus filhos, cuidar da obra do Senhor. Comecei a orar assim. Eu lembro que na época eu fazia bolo e as pessoas gostavam.
E era muito difícil, porque eu já tinha entendimento do que Deus tinha para mim, do meu ministério, do meu chamado, e eu não conseguia conciliar, não conseguia fazer da maneira que era para ser feito. E eu comecei a orar, e algumas pessoas, né, discordavam, né, quando... Eu lembro que na época tinha uma moça vendendo um restaurante, e as pessoas falavam comigo: tá vendendo um restaurante ali, compra, vai dar certo, você cozinha bem e tal. E eu falava: não, agora eu decidi, eu vou orar, Deus vai prosperar meu marido, Ele vai suprir a minha casa, eu não vou trabalhar fora, eu vou cuidar da minha casa e das coisas do Senhor. As pessoas achavam um absurdo, mas eu entendi o que Deus queria de mim. E aí eu começo a pensar, aí eu fui orando, e Deus começou a fazer na vida do meu esposo. Deus começou a prosperar, Deus começou a abençoar de uma maneira assustadora. E eu comecei a abrir mão, né? Abrir mão do que eu fazia, abrir mão do meu trabalho, para me dedicar mais à minha casa, à minha família e ao meu ministério. E eu quero dizer para você que Deus, Ele não deixou faltar nada. Que Deus, Ele supriu, e Ele tem suprido todos os dias, Ele tem nos surpreendido com as mãos dele sobre a nossa vida. E aí eu queria deixar essa palavra para você que é mãe, porque eu fiquei pensando naquela criança que está sofrendo tanta ausência da mãe. Eu fiquei pensando: gente, essa menina está sendo órfã de uma mãe viva. E essa criança, ela representa milhares e milhares de crianças que estão vivendo na mesma situação. E eu comecei a pensar até que ponto vale a pena você trabalhar fora. Hoje, quando uma mulher não trabalha fora, ela é vista como: ela é dona de casa, ela não faz nada. Mas eu e você, que somos mulheres de Deus, nós precisamos entender uma coisa: não importa o que a sociedade impõe, não importa a cobrança da sociedade, importa que nós estarmos no centro da vontade de Deus. E eu penso que a vontade de Deus é que nós mesmos cuidemos dos nossos filhos, da nossa casa. Os nossos filhos precisam de nós, porque às vezes as mães estão tão ausentes durante a semana, no fim de semana, a mãe não quer contrariar, então a mãe não põe limite, a mãe dá tudo o que pede. E com isso eu tenho visto e vivido com uma geração de crianças que não sabe ouvir não, que não tem limite, que são ingratos, tem tudo de bem material e não tem gratidão. Porque essas coisas, esses princípios nós ensinamos no dia a dia, na nossa casa, como mãe, com exemplo, com palavra, com oração. E isso está faltando na nossa casa. Muitas das vezes isso está faltando nos nossos filhos. Essa menina, quando ela crescer, ela não vai lembrar dos presentes bons que a mãe dela deu. Ela não vai lembrar da escola boa que ela teve, cara. Ela não vai lembrar nada disso. Ela vai lembrar das noites que ela deitou na cama e a mãe dela não estava ali para abençoar ela. Até que ponto vale a pena? Com esta nova ideia de que a mulher conseguiu sua independência financeira, conseguiu seu espaço no mercado de trabalho, eu percebo que nós temos perdido, né, em casamentos, temos perdido na criação dos filhos, porque por causa dessa ideologia, muitas das vezes os casamentos não suportam, porque as mulheres também, com essa independência, não aceitam muita coisa. Até que ponto vale a pena? Eu queria que você pensasse nisso e que nós voltássemos para a palavra de Deus, que nós não temos que delegar a criação dos nossos filhos. As crianças precisam, sim, do nosso ensinamento dia a dia. Elisângela, mas eu preciso trabalhar porque o orçamento lá em casa é alto, as contas chegam todo mês. Deixa eu falar para você, minha querida, Deus não precisa do seu profissionalismo. Deus não precisa que você seja uma pessoa que esteja bem no mercado de trabalho. Deus precisa que você entenda o propósito dele e abra o coração para ele agir. É muito lindo ser dona de casa, sim. Eu acho maravilhoso eu escolher o que a minha família vai alimentar. Eu acho maravilhoso a minha filha chegar da escola e eu receber ela. E quando eu olhar para ela, eu sei se ela foi bem na escola, se teve alguma coisa, porque o semblante dela já me diz muita coisa. Isso é privilégio, isso é honra, isso é glória, porque a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos é o ministério. E nós precisamos de cuidar desse ministério. Eu não quero criticar aqui quem trabalha, eu não estou aqui para criticar, para te deixar mal, mas eu queria que você repensasse, pensasse até onde vale a pena. Quem está educando os seus filhos? Quem está cuidando, quem está ensinando no caminho os seus filhos?
Que Deus abençoe você e pense nisso, porque a partir do momento que eu entendi isso, eu pude viver a plenitude do Senhor na minha vida. E Ele tem essa plenitude para você. Não me falta nada e eu posso fazer a obra do Senhor com alegria e em paz, porque o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, é no centro da vontade de Deus. O que vai marcar a vida dos meus filhos não são os presentes, não são escola, nada disso. Mas a vida de Deus ilumina o dia a dia ensinando a eles. Que Deus abençoe você, pense nisso, que o Senhor te dê a direção e te dê clareza do propósito dele. Um beijo, que Deus abençoe as crianças do nosso país.